amigos do canal, que dia mais quente aqui no Rio de Janeiro, mas em São Januário a chapa tá fervendo ainda mais. De tudo por conta da inesperada demissão do então diretor de futebol Alexandre Matos, que foi sumariamente desligado do Vasco no meio desta tarde. Uma demissão que pegou muita gente de surpresa, tanto que uma coletiva foi organizada às pressas para que o CEO Lúcio Barbosa viesse então a público responder uma série de questionamentos sobre o assunto e sobre o futuro do Vasco. E aqui eu vou te contar todos os detalhes dessa bolha que se formou no dia de hoje e, claro, analisar essa coletiva aí, que foi um verdadeiro fiasco em termos de informações para o torcedor vascaíno, que mais uma vez se vê aí envolvido nos problemas dos mecanismos da 777. E antes da gente prosseguir, não esqueça da sua moral de fortalecer o canal e, claro, convidar mais inscritos a conhecer esse trabalho de perto. Bom, quem achava que o vascaíno teria paz nesses quase 25 dias que separam o time da estreia do Brasileirão, se enganou redondamente. O dia de hoje foi marcado por mais uma surpresa no Vasco. E dessa vez da inesperada demissão do Alexandre Matos, o executivo que chegou cheio de pompa e apoiado pela maioria dos torcedores cruz-maltinos devido à sua credibilidade no mercado e pela sua vasta experiência. É verdade, as expectativas eram imensas sobre o seu trabalho à frente do clube, mas é inegável também que a janela conduzida pelo então diretor não correspondeu à altura. Não casou com aquele discurso adotado no início do ano pela SAF. E para piorar, o clima azedou de vez após alguns ruídos com a comissão técnica e após o vazamento de informações que aconteceram em prints vazados pelo próprio diretor de uma conversa sua com o jornalista, o colega Lucas Pedrosa, em que ele explicava parte do processo de contratações da SAF e dando detalhes aí minuciosos do mecanismo que a empresa americana agia nas tratativas por reforço. Somado a isso, já havia uma insatisfação interna na SAF, da forma de como o dirigente vinha se comportando nos bastidores, sempre confrontando as situações, querendo ter mais autonomia na condução das negociações, e a gota d'água, como eu falei, foi esse vazamento do sprint. A 777, ao tomar conhecimento da veracidade do sprint, das informações ali colocadas, chamou o dirigente para uma conversa aí tete a tete e colocou os pingos nos is. Não coube outra solução a não ser desligar o Matos do cargo. Aliás, o Matos caiu atirando, porque em nenhum momento admitiu que deixou o Vasco por conta destes episódios. Ao ser perguntado, o dirigente alegou incompatibilidade de ideias, divergências com os métodos da SAF. Ele cobrava melhorias de trabalho para a gestão do clube e não era atendido. Aliás, aproveitando o gancho, vamos então colocar a palavra oficial do Alexandre Matos, que botou lá no seu Instagram a sua despedida da sua função do Vasco. Veja aí. Desde quando comecei meu trabalho no Vasco, venho conversando com os controladores da SAF, do Vasco e da 777 Partners. Coloquei, como sempre fiz, as necessidades do nosso dia a dia de trabalho, agilidade na tomada de posição, até pela concorrência que existe no mercado do futebol. Ficou claro que existem divergências em várias situações de como pensamos o futebol. E desta forma fui comunicado que não seguiremos com o projeto e trabalho. Quero desde já agradecer a todos os profissionais com quem tive a oportunidade de trabalhar neste período. Membros da comissão técnica, atletas, todos os funcionários do Vasco e a torcida, que sempre respeitou meu trabalho e que nos incentivou em cada momento ou jogo. Desejo a todos muita sorte. Pois é, a gente ouviu a posição do Matos, agora vamos ouvir a posição da SAF na figura da 777. Essa posição aconteceu hoje à tarde no hotel na Barra da Tijuca através do CEO Lúcio Barbosa. Aliás, essa entrevista eu vou comentar mais à frente, foi algo totalmente raso para o torcedor vascaíno. Bom, mas segundo o Lúcio, sem entrar em maiores detalhes, a quebra de confiança foi o que motivou a 777 dispensar o Alexandre Matos do Vasco. Então vamos ouvir aí o Lúcio falando aí de algumas razões desse desligamento, citando aí o problema da autonomia e as divergências também com a comissão técnica. Ouça aí. Acho que foi uma conjunção de fatores, mas o principal que eu posso citar aqui é realmente a quebra de confiança, como aconteceu. Foi exatamente isso que eu falei para ele hoje. Vocês acompanharam aí o que aconteceu, então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico. E eu tenho certeza que o Alexandre ele entendeu. A gente tinha conversado ontem já por telefone.
e hoje a conversa foi pessoal. Então o principal motivo de fato foi a quebra de confiança. Existe autonomia sim, tanto é que alguns jogadores que ele trouxe foi ele que indicou, então a autonomia é total. E é claro que a autonomia tem limites, então o que a gente precisa entender existe autonomia, existe um planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo que tem que ser obedecido, e o ativo mais valioso é o Vasco. Então hoje ninguém pode ter mais autonomia que o Vasco. O Vasco ele tem um comando que tem que ser obedecido, a gente tem regras, a gente tem compliance, e não foi por falta de comunicação, né? A gente falou muito sobre isso, sobre vazamento de informações, sobre planejamento, sobre como é que funciona o orçamento, e quando você chega perto do seu teto orçamentário, é natural que se exija um aprovamento adicional de orçamento. E é natural que isso demande um pouco mais de tempo, porque você precisa de aprovação dos membros do conselho. Mas a autonomia sempre existiu. Então, assim como em todas as outras áreas da SAF, a gente dá a responsabilidade da autonomia, a gente tem um planejamento, como funciona, qual o orçamento, e vamos em frente. Acho que é natural divergências acontecerem, né? Claro que sempre um vai querer um pouco aqui, outro ali. Eu acho que isso é parte do nosso trabalho, parte do nosso dia a dia. Eu não concordo com tudo de todas as áreas, a gente debate e várias vezes eu sou convencido do contrário, e a gente debate muito internamente com a 777, com o CRVG, e não tem esse problema. Eu ouvi isso do desgaste também, e o Matos me ligou para falar sobre isso e falou, já sentei com o Emiliano, com o Ramon, tá tudo resolvido. Eu falei, tá bom. Eu nem fui no CT para falar nada, porque ele me ligou e falou que estava tudo resolvido. Eu acho que teve essa reunião sim, e eles resolveram internamente. Olha, vamos por partes. Primeiro falar da justificativa do Matos para sua saída. Alegar que discordava dos métodos da SAF e não se encaixava no modelo que a 777 estava impondo, é chovendo molhado. Alguém acha que ele não sabia onde estava pisando? Como você é contratado por uma função e não sabe como funciona a política da empresa e como ele deve se comportar? Óbvio que tinham regras, certas ou não, mas tinham. Havia aí uma necessidade de reportar tudo a 777. Tanto que o antigo diretor Paulo Brax já havia dado a letra. Então, ele entrou sabendo, conhecendo todos os processos da SAF. Ao que me parece, o que motivou mesmo a sua saída foi justamente a exposição dessas conversas em redes sociais, citando aí todos os meandros da 777 nas últimas negociações. E, claro, as discordâncias que o dirigente tinha ali com a comissão técnica que acabou vindo à tona após a desclassificação do Vasco no Campeonato Carioca. Não acho que apenas a janela ruim seria motivo da sua demissão para agora, né? Isso poderia acontecer mais à frente, no final do ano, caso o retrospecto fosse negativo, como foi no ano passado com o seu antecessor. Agora, sobre essa entrevista do Lúcio, olha, lamentável, viu? Discurso muito raso, sem esclarecimentos e falando em ranking de investimento toda hora. Em todas as respostas, ele citava que o Vasco foi agressivo no mercado e que está entre os 5 clubes que mais gastaram na janela. Ora, o que adianta, torcedor, ter um dos 5 maiores orçamentos do Brasil? Isso comprova alguma coisa? Se você investir errado, gastar não é sinônimo que contratou de forma inteligente. E foi o que aconteceu. O Vasco gastou milhões e milhões e não montou um time capaz de ser protagonista, como foi a promessa do próprio Lúcio no início do ano. Falar toda hora que o Vasco foi um dos 5 que mais investiram no mercado só reforça que o dinheiro foi mal empregado. Não tem como ter orgulho disso. Outra coisa, acho que está na hora da 777 rever os seus conceitos. Esse contexto que a empresa está inserida e os processos lentos, nas negociações ainda vão sabotar aí, vão prejudicar muitos profissionais. Para avançar, meu ver, é preciso celeridade. A velocidade com que as coisas acontecem no mercado exige rapidez. Não tem como, né, ficar esperando 2 semanas, por exemplo, para dar um ok para um jogador. A concorrência vem, e leva. Pode vir o maior diretor do mundo para o cargo no Matos, mas se não melhorar os trâmites da 777, o profissional vai seguir engessado e não conseguindo aí pautar o seu trabalho de forma prática. Agora, isso não invalida o trabalho fraco que o Matos desempenhou no Vasco. O Lúcio disse que ele teve autonomia, que indicou reforço. Bom, no Vasco, o Matos gastou muito em poucos jogadores. Colocou no papel, inclusive, a possibilidade de gastar milhões num David da vida.
trouxe peças questionáveis, e o que é pior, não preencheu as lacunas mais carentes da equipe, ciente que o time tem limitações visíveis. No fim, para piorar as coisas, ainda se desgastou aí trazendo à tona print de uma conversa com um jornalista no privado, expondo aí a instituição, com informações que não podiam ser vazadas e rompendo aí assim a confiança com a empresa americana. Enfim, vamos aguardar agora quem vai pegar essa. O Lúcio confirmou que já está conversando com alguns nomes. Em breve o escolhido será anunciado, mas a gente também tem que lembrar que na A777 há uma imensa burocracia nas escolhas. Por hora, um colegiado aí vai tomar conta dessa estrutura do futebol até a chegada do novo profissional. Sobre reforço, o Lúcio confirmou também que tem nomes aí que vão ser tentados para fortalecer o meio-campo do Vasco, mas acho que isso só vai ser mais para frente mesmo após a chegada desse novo diretor. Agora eu quero saber de você. Como você avalia essa demissão do Matos? Acha que ele mereceu mesmo ser demitido? Acha que o vazamento das informações foi o causador desse desligamento? E essa entrevista do Lúcio, hein? Você acompanhou? Achou também rasa demais? E sobre nomes para diretor? Quem poderia pegar essa? Então comente aí embaixo e a gente vai interagir juntos. Bom, eu me despeço de vocês e fico atento agora aos desdobramentos dessa demissão do Alexandre Matos. Meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.